Rapaziada, novamente parece que eu volto aqui como todo vídeo pós-jogo, ou pelo menos muito semelhante àquilo que a gente sempre vem passando nos últimos anos. Uma eliminação, uma derrota complicada, uma perda de título, sempre algo que realmente não remete coisas boas ao torcedor vascaíno. E hoje, novamente no Maracanã, para o Flamengo, no Clássico dos Milhões, o Vasco foi eliminado das semifinais do Campeonato Carioca. Se tratando de placar agregado, 5 Flamengo, 2 Vasco da Gama. De fato, para quem acompanhou os 90 minutos desse Clássico dos Milhões, pode ter a certeza que foi um placar mentiroso. O Vasco foi superior durante grande momento, se não durante todo o jogo. O Vasco era quem tinha as ações ofensivas dominadas. O Vasco era quem muitas das vezes tinha o controle da posse. O Vasco era quem muitas das vezes apertava a saída de bola e obrigava o Flamengo a dar chutões. Ou seja, o jogo, meus amigos, durante todos os 90 minutos estava na mão do Vasco. Mas sabe aquele ditado ou aquele jargão que com cobra não se brinca? Ou quando você enfia a faca, você tem que girar para não deixar o adversário vivo? Foi isso que o Vasco fez. O Vasco brincou. O Vasco tentou, o Vasco apertou, o Vasco chegava ao ataque do Flamengo, mas não virou a faca. E quando você não vira a faca, ou melhor falando, quando você brinca com uma cobra, aí, meu amigo, é dar muita sorte pro azar. E foi exatamente isso que aconteceu. Com todo respeito pelo fato de vestir essa camisa, o Vasco hoje, mesmo com um elenco não, mas com uma estrutura de jogo muito limitada, o Flamengo em papel, em elenco, é o melhor time da América do Sul. Do Flamengo sai um jogador, entra Everton Ribeiro. Sai outro, entra o Vidal, que é multicampeão. Sai mais um, entra o Léo Pereira. Jogadores que muito provavelmente seriam titulares do nosso time. Então o Flamengo mexe e as peças de reposição deles dão aí a mesma dinâmica de jogo para a equipe. E aí a gente vê as substituições do Vasco. E aí é o momento, na minha opinião, que eu começo a me questionar com relação ao resultado. O Vasco empatando o jogo, 1-1, sendo completamente superior ao Flamengo até os 28 minutos do segundo tempo. E aí o Barbieri faz a sua primeira alteração. Ele tira o Pedro Raul e coloca o Aguinaldo. A partir dessa alteração, o jogo do Vasco já caiu muito de rendimento. Motivo: Pedro Raul era o atleta que ali segurava o sistema defensivo do Flamengo. Não sei se vocês lembram, o primeiro jogo do Flamengo, não estou falando do primeiro jogo das semis, mas estou falando do primeiro jogo do Vasco Flamengo nesse ano pelo Campeonato Carioca. Pedro Raul jogou muita bola. Pedro Raul, com seu poder de fazer um bom pivô, trazia 3-2 jogadores ali e dava espaço para os pontas jogarem, dava espaço para o meio armar. Com a saída do Pedro Raul hoje e com a entrada do Aguinaldo, dá uma tranquilidade muito grande para os zagueiros do Flamengo. Dá uma tranquilidade muito grande para o Fabrício Bruno. Dá uma tranquilidade muito grande para o Davi Luiz. Tanto com a bola rolando, quanto também com a bola aérea. A gente pode falar, caramba, o Pedro Raul não jogou bola hoje, então é justificável a saída dele. Mas quando ele não está com a bola nos pés, ele prende em muitas das vezes o sistema defensivo do Flamengo. E a partir do momento que ele sai e entra Aguinaldo, o Vasco cai ainda mais de rendimento. E aí teve outras alterações ainda que eu não entendi, sinceramente. A entrada do Eric Marcos. Como o Barbieri sempre colocou o Eric Marcos durante toda a temporada, gente. O Eric Marcos caindo pela esquerda, Pedro Raul caindo como centroavante e o Gabriel Peck caindo como ponta. E além da entrada do Eric Marcos, a entrada também do Cauã Barros. Ele colocou o Cauã Barros para fazer uma trinca de volantes. Rodrigo, Cauã e Andrei. O Andrei não era o melhor dos volantes, na minha opinião, nessa partida de hoje. Tanto o Rodrigo quanto o Jair eram superiores ao Andrei. E aí fica o meu questionamento, inclusive. Tem alguma cláusula contratual que força o Andrei a jogar todas as partidas? Porque não é compreensível. Não é compreensível o Vasco com o Marlon Gomes, o Vasco com o Jair, o Vasco com o Rodrigo e o Andrei ter toda essa vaga cativa não jogando bola nenhuma. O Andrei não tá jogando bola para ser titular hoje desse sistema de meio campo do Vasco, tendo tanto jogador de qualidade. Mas ele permaneceu com o Andrei, colocou o Cauã, que não vinha entrando há muito tempo, e colocou o Eric Marcos. O Eric Marcos numa posição muito estranha, na minha opinião. Pois ele coloca o Eric Marcos na ponta, mas ao mesmo tempo ele leva o Alex Teixeira para a entrada ali da área e joga
No caso, o Gabriel Peck, não, o Egnaldo pra ponta, ele faz uma misturada ali no sistema ofensivo do Vasco. Uma mistureba total, louca, que não era compreensível. E aí o Vasco foi começando a bagunçar, sem o Pedro Raul, que era referência, sem o Gabriel Peck, que era uma outra referência, mesmo não jogando bola pelo lado direito. E aí no final de tudo, já tomando gol, ele coloca o Orediano com o Nenê pra acabar com a partida, sempre colocando o Orediano numa furada e sempre colocando o Nenê, mesmo não rendendo. Então, é claro, eu não vou falar que essa derrota de hoje pro Flamengo passa pelas mãos do Maurício Barbieri, porque é muito além. A gente vê, de jogo a jogo, partida após partida, que o Vasco é um time limitado, que o Vasco é um time que precisa de reforços, inclusive alô, Paulo Brax. Vamos se mexer, meu amigo. Vamos se mexer, vamos contratar. Você tem hoje algo em torno de 15 dias para reforçar o elenco do Vasco. Precisa. O Vasco precisa de um primeiro volante, o Rodrigo jogou bem, o Rodrigo jogou bola hoje. Mas não dá para ser o titular do Vasco, na minha opinião, na minha humilde opinião. O Vasco precisa de um meia, um articulador, um meio campo pensante, que vai armar as jogadas do Vasco. Faz muita falta esse atleta. E o Vasco precisa de um ponta. Eu não posso falar que são dois, porque o Orediano ainda não teve essa continuidade e vem para ser o titular. Mas um ponta pelo lado esquerdo, gente. Não tem condições do Vasco ficar jogando com o Alex Teixeira na esquerda e com o Gabriel Peck na direita. Vamos colocar o Orediano como titular? Será que não tá na hora? Será que não tá na hora de colocar o Eric Marcos, não, contratar um ponta esquerda de qualidade? Não dá mais pra jogar com o Eric Marcos, com o Alex Teixeira, com o Figueiredo naquela posição. O Vasco precisa de um jogador ali que ou tenha cheiro de gol, ou saiba dar assistência e saiba chegar ao gol do adversário. Ponto. Precisa contratar. Hoje ficou claro que o Vasco precisa de reforços. E hoje ficou claro que o Vasco, se ali até os 28, 29 do segundo tempo mata o jogo, poderíamos estar aqui de uma outra maneira falando dessa partida. Enfim, gente, a gente fica chateado, a gente fica triste com uma eliminação. Toda eliminação dói, ainda mais tratando de Flamengo. Mas nada se compara ao que o torcedor vascaíno viveu nessa última quinta. Talvez se o Vasco passasse quinta-feira contra o ABC, a gente olharia hoje e falava, caraca, tudo bem, o Vasco está no início de trabalho, o Vasco está enfrentando um adversário que tem o melhor elenco da América do Sul. Vamos lá, compreensível. Agora, depois de uma derrota vexatória na quinta e agora uma eliminação no domingo, é muita pancada na cabeça de um torcedor vascaíno que tanto apanhou nesses últimos anos. Mas enfim, a gente fica por aqui, eu não vou ficar me prolongando, que eu nem tô muito afim de falar, é muito chato, cara, muito chato. Tá ficando duro de novo vir aqui gravar vídeo. Eu pensei que eu iria ter um 2023 melhor, e o pior de tudo é que agora o Vasco trabalha em 23, já pensando em 24, pois não tem Copa do Brasil, e realmente a única competição é o Brasileiro. E você trabalha no Brasileiro, já que eu acredito hoje que o Vasco não será um clube que vai brigar por títulos, para pensar no ano que vem, em qual posição vai ficar para planejar a próxima temporada. Isso era o pior dos mundos de todo torcedor vascaíno. A gente esperava que a gente pudesse ficar nessa Copa do Brasil para ter pelo menos um gostinho de um mata-mata, de uma eliminação, mas infelizmente, segundo ano seguido que o Vasco é eliminado de maneira vexatória da competição. Muito obrigado, esse foi o pós-jogo do Gigante. Fiquem com Deus. E tá difícil, cara. Saudações vascaínas.